Pensa só, o Brasil tem 12% de toda a água doce do planeta. É muita água. Então, como é que a gente está no meio de uma crise hídrica cada vez maior, com conflitos por água pipocando de norte a sul? Pois é, parece loucura, mas esse é o grande paradoxo da água no Brasil. E nessa análise, a gente vai mergulhar a fundo para entender por que as ferramentas que criamos para gerenciar tudo isso parecem não estar funcionando e o que isso quer dizer para o nosso futuro. Ok, vamos direto ao ponto aqui. A crise da água no Brasil não é só porque São Pedro não manda chuva, sabe? O buraco é mais embaixo. É, na verdade, uma crise de gestão. A gente está falando de conflitos reais que explodem em todo o país e de um sistema que, olha, parece que não dá conta de lidar com a riqueza que a gente tem. E os dados que vêm por aí mostram que essa tempestade, bom, ela está longe de acabar. E olha só isso. Esse gráfico aqui é impressionante. É uma aceleração que assusta, para ser sincero. A média de conflitos por água por ano simplesmente quintuplicou em menos de 20 anos. E isso não é só um número numa planilha, né? A gente está falando de gente, de verdade, de comunidades, da produção de comida, da indústria, tudo sendo afetado por essas disputas. É um sinal de alerta piscando em vermelho neon que não dá mais para ignorar. E aqui, ó, tá o paradoxo resumido em uma frase. Ter 12% de toda a água doce do mundo e, ao mesmo tempo, enfrentar a escassez simplesmente não faz sentido. A escassez não deveria ser a nossa realidade. E isso leva a gente para a pergunta de US$ 1 milhão. Se tem tanta água, por que a gente está falhando em cuidar dela? A resposta, pelo jeito, pode estar justamente nas ferramentas que a gente criou para fazer essa gestão. Então, para gerenciar essa riqueza toda, o Brasil criou leis e políticas bem sofisticadas. E a gente vai focar em duas ferramentas principais que, na teoria, deveriam ser unha e carne, sabe? Uma que planeja o jogo e outra que entra em campo para fazer o gol. O planejador e o executor. A primeira dessas ferramentas é o Plano de Bacia Hidrográfica, o famoso PBH. Pensa nele como o cérebro da operação, o grande mestre estrategista. É basicamente um documento super importante que olha para um rio e sua região e diz: ok, pessoal, aqui os nossos problemas são esses, as nossas prioridades são essas outras, e é aqui que o dinheiro e o esforço precisam ir nos próximos anos. Simples assim. E a segunda ferramenta é o pagamento por serviços ambientais, ou PSA. Agora, se o plano é o cérebro, o PSA são as mãos que botam a mão na massa. É um jeito de usar a grana para incentivar a proteção. Na prática, é pagar para um agricultor, por exemplo, para ele cuidar de uma nascente na terra dele, ou para reflorestar uma área importante. É a ação acontecendo lá na ponta, no chão. Então, a lógica parece perfeita, né? O plano, o PBH, aponta no mapa e diz: aqui é uma área crítica, a gente precisa proteger. Aí vem a ação, o PSA, e cria o incentivo financeiro para que essa proteção realmente aconteça. Uma parceria que tinha tudo para ser um sucesso, otimizando o dinheiro e trazendo resultado de verdade. E é exatamente aí que entra a pergunta central desta pesquisa. Essa dupla dinâmica que funciona tão bem no papel, será que na vida real eles estão conversando? Essa estrutura toda, tão bem pensada, está funcionando de forma integrada na prática? Ou seja, o cérebro e as mãos estão realmente conectados? Bom, é aqui que a análise começa a mostrar a dura realidade. Foi feita uma investigação super profunda que mapeou essa relação no país inteiro e os resultados, olha, são, para dizer o mínimo, bem preocupantes. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do trabalho, foram analisados 876 documentos oficiais de 160 comitês de bacia espalhados pelo Brasil inteiro. É um pente fino gigantesco. Na verdade, esse é o primeiro diagnóstico completo que a gente tem dessa relação entre o planejamento e a ação em nível nacional. Esse primeiro mapa que a gente vê mostra as grandes bacias, aquelas que passam por mais de um estado, sabe? São as verdadeiras artérias de água do nosso país. O ideal aqui seria ver um mapa todo verdinho mostrando que os planos e as ações estão super integrados. Mas o que a gente vê é um monte de vermelho e laranja. Isso significa uma conexão muito baixa, ou simplesmente zero conexão. Ou seja, justo nas áreas mais estratégicas, o cérebro e as mãos não estão conversando. Agora, se o mapa anterior já era preocupante, este aqui é de cair o queixo. Quando a gente olha para as bacias que ficam dentro de cada estado, a desconexão vira regra e não a exceção. É um verdadeiro mar de vermelho cobrindo o mapa do Brasil. Essa imagem é a prova visual mais forte do problema. A gente tem centenas de planos e projetos funcionando completamente isolados, como se vivessem em universos paralelos.
E os números, claro, confirmam o que os mapas gritam. Olha só, mais da metade, 53% dos programas de ação, aqueles que pagam para proteger a água, não têm praticamente nenhuma conexão com os planos estratégicos. Nenhuma. Só 23% mostram uma integração de média para alta. O ponto principal é esse. A gente está gastando dinheiro, um dinheiro que não é infinito, em ações que não estão alinhadas com as nossas próprias prioridades. É literalmente como tentar construir uma casa sem olhar a planta do arquiteto. Tá, mas por que isso acontece? A pesquisa aponta para 4 razões principais. Primeira, uma desarticulação institucional danada. As agências, os comitês, os governos, parece que cada um joga no seu próprio time e não conversa com o outro. Segunda, falta de transparência. Muitas vezes não dá para saber como as decisões foram tomadas. Terceiro, e essa aqui é crucial, os projetos de pagamento, o PSA, muitas vezes não estão onde os planos disseram que era mais importante atuar. E por último, os cronogramas. Um fala de longo prazo, outro de curto, e as coisas simplesmente não se encaixam. Ok, com um diagnóstico tão claro assim, a pergunta muda, né? Deixa de ser o que está errado e passa a ser e agora, o que a gente faz com isso? Então vamos para a parte final da nossa análise. A grande conclusão que fica é esta: existe um abismo gigantesco entre o que as nossas políticas para a água prometem no papel e o que elas estão entregando na prática. A gente tem um sistema de gestão que, na teoria, é super avançado, um dos melhores do mundo, mas que na realidade está todo fragmentado e desarticulado. E é aí que está a enorme contribuição dessa pesquisa. Primeiro, ela dá para a gente o primeiro raio-x completo desse problema em todo o país. Segundo, ela bota o dedo na ferida, aponta exatamente onde o sistema está quebrado. E terceiro, e talvez o mais importante, ela funciona como um verdadeiro chamado à ação, um alerta para gestores, governos e para toda a sociedade. No fim das contas, a mensagem é muito forte. O problema do Brasil não é falta de ferramentas. A gente tem as ferramentas, e elas são consideradas muito boas. O nosso desafio de verdade é fazer essas ferramentas conversarem, é conseguir usar elas juntas, em equipe, para chegar num objetivo comum. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Esse abismo entre o plano no papel e a realidade no chão não é uma exclusividade da gestão da água. A grande questão que essa pesquisa levanta vai muito além. Como é que a gente constrói as pontes necessárias para transformar planos bem desenhados em soluções que funcionam de verdade, seja para a água ou para qualquer um dos outros gigantescos desafios que o Brasil tem pela frente?